Olá, gente. Vamos então agora à correção das atividades sobre notação científica. A número 1 do exercício diz para representar os números abaixo através de notação científica. O que é notação científica? É uma forma mais fácil de você escrever números muito pequenos ou número extremamente grande. Aqui, por exemplo, 600 mil. Como que você pode colocar esse número em notação científica? Separa a parte que tem uma quantidade específica, que é o 6, vezes 10, que a notação científica é sempre vezes 10, elevado à quantidade de zeros que contém o número 600 mil. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Bem mais simples de escrever. 0,0009. Pega a parte inteira aqui, que representa uma quantidade, o 9, vezes 10. Como eu vou contar a vírgula para a esquerda, eu vou ver quantas casinhas eu vou pular até lá para saber qual valor que eu devo colocar. 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, como foi para lá, eu vou contar menos 4. 470 milhões. Como que eu colocaria esse número? Pego o primeiro número da parte que tem uma quantidade, que é o 4, coloco a vírgula na frente dele, depois coloco o 7 vezes 10. Vamos ver quantas casinhas ficarão depois da vírgula que eu colocar no número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. 0,00028. Coloco a vírgula na frente do primeiro número que tem uma quantidade. Vai ficar 2,8 vezes 10. Agora eu vou contar quantas casinhas eu vou até o próximo zero que está com a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Como eu estou contando para cá, então vou colocar negativo, menos 5. Para a direita, diminui, para a esquerda, aumenta. Novamente, vamos ver. 5, vou colocar a vírgula aqui. Vamos ver quantas casinhas vão ficar até chegar lá no 5. 5,08 vezes 10. Para a direita, diminui, para a esquerda, aumenta as casinhas. Vamos ver quantas casinhas vão ficar até no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casinhas. 11 positivo. Para a esquerda, aumenta, para a direita, diminui. Certo? Expoente negativo para a direita. Então, desse jeito, eu coloquei os números em notação científica. Vamos para o 2. Número 2 caiu uma questão do vestibular da PUC de São Paulo. E ele diz o número de elementos distintos da sequência. Vamos ver quantos elementos diferentes nós temos. 2 elevado a 4 vai dar 16. Por quê? 2 elevado a 4 são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 4 elevado a 2... é a mesma coisa que 4 vezes 4, que vão dar 16. 4 elevado a menos 2, quando tem expoente negativo, eu vou inverter a fração. O denominador passa a numerador e o numerador passa a ser denominador. Aqui, quando não tem nenhum número, é como se fosse 1, certo? Todos os números são assim. Então, esse vai passar para cima e o 4 vai passar para baixo, quando o expoente é negativo. E o 2 acompanha aqui o 4. Então, vai ficar 1 sobre 4 vezes 4, 16. Vamos ver essa daqui. Menos 4 elevado a 2. Esse é fácil, né? Todo número negativo elevado a expoente par vai ficar positivo. 4 vezes 4, 16. O expoente é par, então vai ficar mais 16. Menos 2 elevado a 4. 4 é número par. Então, já sabe que a resposta vai ser positiva. 2 elevado a 4 vão ser 16. Menos 2 elevado a menos 4. Vamos ver quanto vai dar.
Novamente, se é expoente negativo, eu tenho que transformar ele em positivo. Para isso acontecer, eu vou pegar um que estava aqui de baixo e colocar para cima e o menos 2 vai passar para baixo. O menos 2 continua elevado a 4. Logo, vai ficar 1. Se o expoente é par, o resultado vai ser positivo e 2 elevado a 4 vão dar 16. Ok? Então, quantos valores eu tenho distintos? Eu tenho 16 e o 1 sobre 16. Eu tenho 2 valores distintos. Resposta B. O valor da expressão, outra questão caiu na PUC de São Paulo. O valor da expressão, essa expressão aqui, ó, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5 sobre 10 vezes 10 elevado a 4. Qual vai ser esse valor? É bem simples. Quando a base é igual, repete a base. Se é uma multiplicação, um produto, eu vou somar os expoentes. Menos 3 com mais 5 vão dar 2. Embaixo, 10, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 1, 5. Agora eu tenho uma divisão com bases iguais. Então, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Vão ficar 2 menos 5. Resultado será 10 elevado a menos 3. Resposta D, certo? Vamos agora para o número 4. O número 4 até parece uma questão de física, vocês ainda vão chegar lá ainda. A carga de um elétron, nós sabemos que o nosso corpo é formado por átomos e todo átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. A carga de um elétron é essa daí, ó. Esse montão de zeros. Escreva esse número em notação científica. Como que eu faço isso? Então, eu vou pegar e colocar a vírgula no primeiro número que representa uma quantidade, 1,6. Vírgula para esquerda, aumenta, o expoente vai ser positivo. Para direita, diminui. D e D, direita diminui, esquerda aumenta. Então, vou colocar 1,6 vezes 10. Vamos ver quantas casinhas eu tenho até chegar lá no 0, 2, a vírgula, as casinhas eu vou contar depois da vírgula que eu coloquei aqui, ó, antes da vírgula que eu coloquei aqui no 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu tenho um número bem pequenininho, representado pela notação científica de uma forma bem mais simples, ok? Então, daqui até aqui eu tenho 19 casinhas, expoente negativo, por causa que estava com a 0, aqui, menos 19. Outra questão caiu na PUC do Rio agora. 41.000 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3 vezes 10 elevado a menos 4. Qual será a resposta desta conta? Em primeiro lugar, eu não posso fazer uma conta que tenha 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 4. Ou os dois têm que ser 10 elevado a menos 4, ou os dois têm que ser 10 elevado a menos 5. Então, eu tenho que transformar um dos dois aqui. Vou transformar esse daqui. Eu quero transformar ele em menos 4. Então, para isso daqui virar menos 4, eu tenho que colocar um positivo aqui, não é? Menos 5 com mais 1 vai ficar menos 4. Se eu somei, então eu tenho que dar uma casinha para a esquerda. Se estava aqui a vírgula, quando não tem vírgula, está no último número, eu vou para a esquerda. Para a esquerda, diminui. Para a esquerda, aumenta. Para a direita, diminui. Então, se eu vou para a esquerda, eu vou aumentar uma casinha. Então, vai ficar 10 elevado a menos 4. Mais 3 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, eu posso fazer uma conta de mais ou de menos. Então, na adição e na subtração, eu só posso fazer quando os dois números têm a mesma base e o mesmo expoente. Senão, não posso resolver a conta.
Nesse caso aqui, eu tive que transformar esse número para ficar com 10 elevado a menos 4, como esse daqui. O que que eu fiz? Eu vi qual é o número que eu deveria colocar aqui para ele virar menos 4. Deveria colocar mais 1, aí ficaria menos 4. Então, o que que eu fiz? Eu consegui andar a casinha para a esquerda, aumentando 1 no expoente aqui, para virar menos 4. Agora, eu posso resolver a conta normalmente. E a conta vai dar 4.103, né? Porque eu vou somar esse 4.100 com esse 3, vezes 10 elevado a menos 4. Então, como que ficaria isso daqui em notação científica? Porque se vocês observarem bem, na letra A, B, C e D, os números estão em notação científica. Então, 10 elevado a menos 4, eu vou ter que andar com a casinha. Eu teria que somar 4 aqui para ficar 0, né? Então, eu tenho que andar com a casinha 4 casinhas para a esquerda. Então, vamos ver como que vai ficar isso. Se a vírgula está aqui, eu tenho que andar 4 casinhas para poder conseguir zerar esse 10. Então, eu tenho que andar 1, 2, 3, mais uma casinha, 4. A resposta ficaria 0,4103. Certo? 0,4103. Qual é a resposta que tem isso? É a letra B. Então, essa seria a resposta correta. Vamos agora para o número 6. O número 6 fala da velocidade da luz, que também é uma matéria de física que vocês vão ter no primeiro ano. A velocidade da luz é de 300.000 km por segundo. Quantos quilômetros percorre a luz em 1 minuto? Faça isso em notação científica. Vamos lá. 300.000 quilômetros, ela anda em 1 segundo. Quantos quilômetros ela vai andar? Eu não sei, vamos colocar então debaixo do quilômetro. Faz de conta que essa aqui é a coluna do quilômetro e essa aqui é a coluna dos segundos. Quantos quilômetros ela vai percorrer em 1 minuto? Quantos segundos tem em 1 minuto? 60. Então, no lugar aqui debaixo dos segundos, eu vou colocar 60 segundos, porque é a mesma coisa que 1 minuto. Só que todos têm que ter a mesma medida, então por isso que eu não vou colocar minuto, eu vou colocar segundo. Agora eu posso multiplicar em cruz para saber quantos quilômetros ela vai andar em 1 hora. Então, basta eu fazer x vezes 1, é uma regrinha de 3 isso daqui. Vai dar x. 300.000 vezes 60, ó, que é esse valor aqui, ó, 300.000 vezes 60, vão dar 18 milhões. Milhões, 18 milhões. Como que eu represento isso daqui em notação científica? Vai ficar 1,8, né? A vírgula eu coloquei aqui logo depois do 1. Vou contar quantas casinhas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas. Então, vai ser vezes 10 elevado a 7. Ó, daqui até chegar na vírgula, eu tenho 7 casinhas. Então, essa seria a minha resposta em notação científica. Certo? Analisem aí, eu fiz uma regra de 3 primeiro para poder descobrir o valor do x, ou seja, quantos quilômetros a luz andaria em 1 hora. Tive que transformar a hora em segundo, porque a representação que era quilômetros por segundo no exercício não era quilômetros por minuto, então tive que transformar o minuto em segundo. E eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Segundos debaixo de segundo, quilômetros debaixo de quilômetro. Fiz a regra de 3 e descobri esse valor de 18 milhões. Colocando em notação científica, eu vou representar dessa forma aqui. Agora, a outra pergunta é a pergunta B.
Quantos quilômetros percorre a luz em 1 hora? Vamos lá, de novo a regrinha de 3, né? Se são 300 mil quilômetros em 1 segundo, em horas, em 1 hora, quantos quilômetros a luz vai percorrer? Então, primeiro eu tenho que saber, em 1 hora, quantos segundos eu tenho em 1 hora. Se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, em 1 hora eu tenho 60 vezes 60, que vão dar 3.600 segundos. Porque em 1 hora eu tenho 60 minutos, em cada minuto eu tenho 60 segundos. Então, eu tenho que fazer 60 vezes 60, que vão dar 3.600 segundos. Em 1 hora, eu tenho 3.600 segundos. Então, agora eu vou multiplicar em cruz para poder achar quantos quilômetros a luz percorre em 1 hora. 1 vezes x vai dar x. 300 mil vezes 3.600 vão dar esse valor aqui, ó. 1.080 bilhões de quilômetros. Número enorme, né? Como que eu represento esse número em notação científica? 1,08. Agora eu vou ver quantas casinhas vão ficar até chegar na vírgula que eu colocar na frente do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 10 elevado a 9. Ok? Então, desse jeito, a gente representa um número grande em notação científica. Vamos efetuar agora as seguintes operações, colocando as respostas em notação científica. Agora é o número 7. No número 7, nós temos um produto. 2,5 vezes 10 elevado a 7 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu vou multiplicar as partes que não têm o 10. Nesse caso aqui, não é uma soma e nem uma subtração. Então, não tem problema se as bases tiverem expoentes diferentes. Só tenho que transformar para expoentes iguais quando é soma e subtração. Nesse caso, não, porque é tudo um produto. Então, basta eu multiplicar primeiro os que não têm a base 10. 2,5 vezes 4, que vão dar 10. Agora, os que têm base 10, eu vou repetir a base 10 e somar os expoentes, porque é uma multiplicação. Então, 7 mais menos 3, ficaria assim, ó, 7 mais menos 3. É a mesma coisa que 7 menos 3. 7 menos 3 vão dar 4. Então, essa daí seria a resposta dessa questão, certo? Posso simplificar ainda mais? Posso, porque os dois têm base 10, olha só. Então, eu posso repetir a base e somar os expoentes, que ainda está multiplicando. Quando não tem nenhum expoente aqui, é como se fosse 1. 4 mais 1, 5. Então, essa é a minha resposta final mais simples ainda. É sempre bom chegar até onde você não consegue mais simplificar. Novamente, um produto na letra B, então basta primeiro eu multiplicar as partes que não têm a base 10. 11,5 vezes 0,5 vão dar 5,75. Agora, a base 10 eu vou repetir e vou fazer o que com os expoentes? Somar os expoentes. Menos 6 mais menos 4. Então, menos 6 com menos 4 vão dar menos 10. Aqui eu vou transformar esse número 100, na letra C, eu vou transformar esse número 100 em uma potência de base 10, para ficar mais fácil para eu resolver. 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes... O 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2, né? Porque nós temos 2 zeros, então é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Agora fica mais fácil para eu resolver ainda. Repete 1,5, repete a base 10 e soma os expoentes. Menos 6 mais 2 vão dar menos 4. E acaba aqui. Não tem como simplificar mais não, certo?
Vamos agora para o número 8 e o último exercício desta folha. O número 8 eu tenho uma multiplicação, logo em cima aqui, sobre uma divisão e outra divisão logo fora. Então, primeiro eu vou tentar resolver dentro dos parênteses, né? Vamos tentar simplificar o máximo que nós pudermos. Dentro do parênteses eu tenho 12 elevado a 12 vezes 12 elevado a 9 sobre 12 elevado a 14. Acendi aqui porque estava muito apagado. Então, o que eu vou fazer? Vamos resolver dentro do parêntese. Mesma base e uma multiplicação. Repete a base, soma os expoentes. 12 mais 9 vão dar 21. E repete o de baixo aqui para eu resolver daqui a pouco. Vamos resolver tudo por etapas para não ficar muito difícil. 12 dividido por 5. 12 elevado a 5. Agora é uma divisão dentro do parênteses. Vou resolver ela primeiro antes de mexer com esse número de fora. Numa divisão, vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. 21 tira 14, vão dar 7. 12 elevado a 7. Agora eu vou fazer esse de fora, dividido por 12 elevado a 5. Uma divisão, repete a base e diminui os expoentes. 7 tira 5, 2. Essa é a minha resposta final, 12 elevado a 2. Agora a letra B. Vamos resolver primeiro dentro do parêntese, né? Uma divisão com a mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Vai ficar 3 menos 14. A resposta vai ser A igual 3 mais 14. Menos com menos vai dar mais aqui, né? Vai trocar o sinal. 3 mais 14 vão dar 17, que está elevado a menos 5. Então, o que eu vou fazer? Olha, o expoente é negativo. Então, é como se aqui dentro fosse uma fração. Eu vou trocar, o numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador para poder tornar esse expoente positivo. Eu inverto a fração daqui de dentro. Então, vai ficar 1 sobre A elevado a 17 elevado a 5. Então, 1. Agora eu multiplico o expoente de dentro com o de fora. 17 vezes 5 vão dar 85. E acabou aqui a minha fração. Ok? Bons estudos! E na próxima aula a gente faz a correção da outra folha para tirar as dúvidas sobre notação científica. Um grande abraço a todos!